No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eu ergo as minhas mãos para os céus, invocando o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, para que neste momento exato venha derramado o seu Espírito, o Espírito da fé, que dá coragem para a gente agir a fé que Ele nos tem emprestado. Então receba agora mesmo o Espírito da fé. Seja restaurada a sua fé, seja resgatada a sua vida, seja renovada, seja avivada a sua fé. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito dele, receba a vida aí onde você está. Seja numa cadeia, seja num hospital, numa clínica, em casa, num barraco, num palácio, debaixo de viaduto, não importa onde você esteja, quem você seja, não importa nada, você é uma alma e Deus quer salvar a sua alma, por isso Ele enviou o seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, receba-o agora, e quem crê diga amém e graças a Deus. Deus nos tem dado a fé para que todos nós tenhamos o mesmo direito, a mesma regalia, as mesmas regalias, para que todos nós possamos ser justos, para que todos nós recebamos aquilo que nós cremos, que acreditamos, que temos colocado a nossa vida, e então nós tomamos posse por conta dessa maravilha que Deus tem colocado dentro de nós, a fé. Talvez você seja assim, uma pessoa que não seja religiosa, ótimo. Se você não é religiosa, excelente. Fica mais fácil para você alcançar as promessas de Deus pela fé. Porque o religioso, infelizmente, ele está muito atrelado, muito agarrado à sua religião, à sua filosofia, às suas doutrinas. Então fica mais difícil para a fé pura se manifestar. Então, se você não é religioso, melhor ainda, muito melhor. Mas, de qualquer forma, seja você religioso ou não, seja você merecedor ou não, seja você mocinho ou bandido, não importa quem você é, não importa. Talvez você seja aquela criatura que tem sofrido, tem sido humilhado, gemido, por conta do preconceito que você sofre. Talvez você seja aquela pessoa negra ou parda, você tem sofrido a injustiça da rejeição. Eu sei o que é isso. Eu sofri esse tipo de preconceito por causa do meu defeito físico. Eu sofri. Então eu sei o que você sofre. Você está me ouvindo agora? Você é pardo, é negro, você é índio, você é pobre, você é feio, você é gorda, você é gordo, enfim, você é uma pessoa que, apesar de ser um ser humano, ainda assim você
tem sido alijado da sociedade, você tem sido colocado de lado. As pessoas não dão importância para você. Também nem precisa. Nem precisa. É ou não é? Se você crê no Deus vivo, você não precisa de ninguém. Você não precisa de favores de ninguém. Você não precisa de misericórdia das pessoas, de compaixão das pessoas. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você precisa apenas colocar essa fé que está aí dentro de você em evidência. Você precisa colocar essa fé em ação, atividade. Usar essa fé para o seu próprio benefício. A fé, deixa eu falar para você como é que funciona a fé. Eu quero que você entenda bem isso. Quando uma pessoa recebe a fé de Deus, quando ela crê, ela sabe que crê. Só ela crê. As pessoas que estão em volta dela não entendem o que aconteceu com ela. Então ela toma atitudes que, para essas pessoas que estão ao seu redor, são atitudes loucas. Ela toma atitude louca, como eu tomei atitude louca. Eu tomei uma atitude louca na minha melhor fase da vida, quando eu estava, melhor fase da vida profissional. Quando eu tinha 2 empregos, eu trabalhava no IBGE, eu tinha um salário razoável, eu trabalhava na loteria do estado do Rio de Janeiro, eu era chefe de tesouraria, tinha um cargo de confiança, e eu tinha horário assim flexível, às vezes faltava e não fazia falta. O horário para mim era flexível. E estudava à noite. Eu tinha uma vida já assim estável. Mas por conta da fé, a fé de querer ganhar almas, de querer transferir para as outras pessoas aquilo que tinha acontecido comigo, aquilo que Deus tinha revelado para mim, que essa fé, que eu tenho feito isso há mais de 42 anos de vida. Nós temos, aliás, 54 anos, porque desde quando eu fui convertido, eu me converti, que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a minha vida mudou e eu passei a falar para as pessoas aquilo que Deus tinha me dado. Mas eu tinha essa paixão, eu tinha essa convicção pessoal, eu tinha essa certeza. E o que eu fiz? Quando me apareceu a oportunidade, que nós alugamos aquele salãozinho da funerária, graças à minha mãe que tinha um imóvel, e ela colocou esse imóvel como garantia de que eu iria pagar o aluguel da funerária. Então, abriu-me esta porta, eu não pensei 2 vezes. Eu tinha garantias, tanto no IBGE quanto lá na loteria, no Estado. Eu tinha os benefícios sociais, etc., médico, hospital, etc., tinha 2 filhas que precisavam de cuidados médicos. E mesmo assim, com todas as regalias, eu tomei a decisão de virar as costas para o que estava nas minhas mãos. A segurança que os empregos me davam. Eu criei no impossível. Eu acreditei naquilo que estava dentro de mim. A palavra de Deus. Eu tinha certeza, absoluta certeza, que o que eu queria, desde quando eu me entreguei para Jesus, aquela paixão pelas almas nunca saiu de mim. Então, quando me apareceu essa oportunidade, eu me lancei de corpo, alma e espírito. Eu não pensei 2 vezes. E a Esther também concordou comigo. Ela me apoiou. E o apoio dela foi extremamente importante. Mas ela me apoiou porque ela é uma mulher de fé. Então, nós
unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, num só amor, nós nos lançamos. E Deus mostrou a sua maravilha. Quer dizer, eu sacrifiquei o que tinha em mãos por um objetivo maior. O objetivo de ser usado pelo Espírito Santo. Então eu sacrifiquei o que tinha nas mãos. Eu sacrifiquei o certo pelo incerto. Eu ouvi muitas pessoas dizerem assim: mas rapaz, se você pedir demissão, você sabe muito bem que não tem volta. Não dá para você conciliar o trabalho, um trabalho com o outro. Eu falei: não, de jeito nenhum. Ou é tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou Deus existe, vai me abençoar, ou então Deus não existe e eu estou perdido. Mas uma coisa eu vou saber: eu vou ter a certeza da existência dele, ou não. Ou não. É claro que dentro de mim já havia essa convicção. Mas foi uma atitude louca. E a fé é uma atitude louca. Quando você usa a fé, você toma atitude louca, você crê no impossível. Você crê no invisível. Porque a gente não vê Deus, a gente não toca em Deus, a gente não cheira Deus, a gente não sente perfume dele, a gente não sente a presença física dele. Não. Então, como é que a gente crê? Porque ele mesmo, como autor da fé e finalizador dela, consumador dela, ele, Deus, faz isso dentro de nós. E ele não faz em todo mundo, claro. Nem todo mundo crê, nem todo mundo acredita, nem todo mundo se lança. Às vezes uns creem, mas não se lançam. Isso existe. Mas aquele que crê de verdade, que se lança de corpo, alma e espírito, então Deus honra, porque a palavra dele não pode voltar vazia. A palavra dele não pode voltar vazia, minha amiga. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E é o que nós fazemos. E é o que nós criamos. Não, eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus existe, que essa palavra aqui é dele. E ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode iludir. Ele não é injusto. Então, eu me lancei de corpo, alma e espírito. Isto é fé. Fé não é simplesmente, eu creio em Deus e fica esperando que as coisas aconteçam por acaso. Não, porque esse tipo de fé até o diabo tem. A Bíblia fala que até os demônios creem. Agora, que tipo de crença que os demônios têm? O tipo de crença que não funciona, como é o caso da maioria dos crentes. Eu sou crente. É crente. Mas como é o resultado dessa crença? Qual tem sido o resultado dessa crença? Nenhum. Porque vive uma vida miserável, nos limites da miséria. Ora, Deus não nos chamou para a miséria. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele falou isso com muita clareza. Você pode ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então, é uma promessa dele, vida e vida com abundância. Agora, essa vida com abundância não vem porque, eu creio em Deus. Nada disso, você tem que agir, tem que mostrar que você crê em mim, então mostra que você crê em mim. É assim que funciona. E quando você mostra que crê nele, quando você prova, quando você toma atitude que crê nele, então, minha amiga, meu amigo, você arrebenta. E foi isso que aconteceu comigo. Eu criei. Mas eu criei de maneira prática. Na hora que eu tinha o certo, eu troquei pelo duvidoso, entre aspas. Eu disse: não, se Deus existe como eu creio, vai arrebentar. E realmente aconteceu. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve nesse momento, você que tem sido desprezada, desprezado, você que tem vivido uma vida desiludida, você está cansado de ser você, cheio de complexos, falta de sorte. Você tem sido rico, mas só em complexos. Rico em miséria, rico em timidez. Você tem vivido
uma vida desgraçada. Por quê? Porque você tem até hoje confiado nas pessoas, você tem esperado nas pessoas. Você espera favores de fulano, beltrano, ciclano, dos políticos. Você espera favores dos políticos, não é verdade? Pois bem, amiga e amigo ouvinte, enquanto você ficar esperando pelos outros, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Mas se você colocar essa fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, começar a aplicar a sua vida na palavra de Deus, sustentar a sua vida na palavra de Deus. Você veja, por exemplo, como Jacó, lá no deserto, ele escolheu uma pedra para colocar sua cabeça. Aquela pedra que ele escolheu foi justamente Jesus. Ele colocou a cabeça em Jesus, quer dizer, na pedra fundamental, e aí ele teve o sonho, e aí ele teve a visão, e aí ele ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque a cabeça dele estava na pedra fundamental que é Jesus. E é isso que tem que acontecer. Se você tem a sua fé, sua vida focada, alicerçada na pedra fundamental, então tem que acontecer o milagre, tem que acontecer uma vida transformada, uma vida de qualidade. É isso que diz a Bíblia. Deus falou: eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Está escrito isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Então, nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, então tem que arrebentar. Agora, quando a nossa fé está dividida entre Jesus, Pedro, Paulo, João, etc., etc., aí a gente tem que se frustrar mesmo. Então, você que vive de decepção em decepção, frustrado, você que vive uma vida amarrada, você que vive uma vida de rejeição, as pessoas têm preconceito contra você e tal. Então, eu sei o que é preconceito, eu sei. Inclusive hoje, quantas pessoas você conhece que tem preconceito contra o Bispo Macedo? Não é verdade? Que falam mal, que me xingam, que me praguejam, etc, etc. Não é verdade? Você sabe. No entanto, nós continuamos indo em frente. Nós estamos indo em frente. Pode vir o diabo, pode vir os falatórios, pode acontecer, tudo o que acontecer, jamais nós vamos parar, porque Deus é conosco. Deus é conosco, eu creio nisso. E eu não espero favores de ninguém, eu espero dele o cumprimento das suas promessas. Isso se chama fé prática, isso se chama fé inteligente, isso se chama fé consciente. Eu sei o que eu quero, eu sei em quem tenho crido, eu sei, não precisa ninguém me dizer não, eu sei. Então, essa crença consciente me faz diferente. Graças a Deus. Deus vê o que você tem passado, perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem luta não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. Deus vê o que você tem passado,
perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem lutas não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. É tempo de Deus ver que covarde você não é. Covarde você não é. Então agora nós vamos ouvir testemunhos de fé. Testemunhos de fé que fizeram essas pessoas conquistarem o que Deus tem prometido na sua palavra. Vamos ouvi-los com atenção. Vamos ouvi-los com atenção. Meu nome é Stanislau e eu sei o que é viver na miséria. Meu nome é Ivani e eu sei qual é a dor de uma traição. Eu já nasci num lar destruído, numa família destruída, onde não havia união, onde havia muito vício de bebida. Os meus pais não se entendiam, eles viviam se agredindo fisicamente, verbalmente. As imagens que eu tenho do meu lar, da minha família, que seria a minha referência, era apenas sofrimento, dor, choro. No auge desse sofrimento na minha família, em casa, foi quando houve um homicídio. O meu pai, devido a tantas brigas, tantos desentendimentos, ele acabou por se tirando a vida da minha mãe, tentando preencher o vazio, tentando ser feliz, buscando aquela felicidade. Houve um relacionamento aos 13 anos de idade. E o fundo do poço foi quando, apesar da traição, de todas as guerras nesse primeiro relacionamento, eu ainda suportei. Mas quando houve agressão física, para mim não deu mais. Eu me lembrei do meu passado, lá atrás, quando o meu pai tirou a vida da minha mãe, e aquelas agressões físicas todas que houve. Então eu tive muito medo mesmo de que aquele casamento, aquela união fosse me levar ao mesmo fim que a minha mãe havia tido. Eu também me casei logo cedo, aos 17 anos. Eu já era pai de família, aí já veio o meu filho. E um casamento que, devido eu ser novo, para mim, eu era solteiro as mesmas coisas. Então eu fazia as mesmas coisas que o solteiro fazia. Eu traía da minha parte. E quando chegava em casa, aí vinha as brigas. E na tentativa de uma vida melhor, eu vim para o estado de São Paulo. O que eu consegui é mais sofrimento. Eu morava em um quarto de pensão com a família. E muitos anos eu tomava remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Aí eu comecei a ter medo de tudo. Eu já não tinha dinheiro, não conseguia dormir direito. Devido às brigas, às traições, o casamento acabou. E assim, com a vida desgraçada, eu cheguei na Igreja Universal através de um convite. E chegando lá, eu aprendi que eu poderia usar a minha fé. Que a minha fé, ela não poderia ser um sentimento guardado dentro do meu coração, mas sim materializado através das minhas atitudes. E chegando à igreja, eu vi algo diferente. E aí eu fui despertando, eu fui tendo força
contra aquela situação que era a depressão, o desânimo, né? E eu aprendi também que tudo que eu mais precisava era o Espírito Santo. E que se eu recebesse o Espírito Santo, eu mudaria, dentro de mim mudaria. E depois, em consequência, toda a minha vida mudaria. E foi o que aconteceu. Passei a buscar o Espírito Santo em primeiro lugar na minha vida. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi também o Espírito da fé. E os meus olhos se abriram, eu entendi que a minha vida poderia ser diferente, que tudo ao meu redor poderia mudar, não somente dentro de mim. Foi quando eu passei então a ter coragem, ter visão, ter o desejo de vencer cada vez mais, de receber coisas boas, coisas melhores na minha vida, o que eu nunca havia tido. Já revestida com essa fé, com essa coragem, Deus me levou numa fogueira santa de Israel a fazer uma loucura da fé no altar. Eu também fiz a loucura da fé e Deus começou a aparecer na minha vida. As pessoas que não têm a mesma fé, que não têm essa visão da vontade, da grandeza de Deus, se soubessem, me chamariam de louca, não seriam capazes de compreender. Mas eu atendi a voz de Deus e foi a partir desse momento que tudo mudou. Aí eu passei a ver Deus na minha história, a partir desse momento. E aonde tudo aquilo que eu havia sofrido, aonde eu mais sofri, Deus me honrou mais ainda. Me casei como eu quis casar, me casei de noiva, me casei de uma maneira que eu nunca imaginaria. E Deus honrou. Eu que tenho a quarta série, hoje eu sou empresário, né? Eu que lavava prato, hoje eu tenho 3 restaurantes. Hoje nós damos emprego para mais de 50 famílias. Eu tenho terreno comercial, terreno residencial, para quem morava no quarto de pensão com família. Hoje nós temos lá, são 5 suítes. Hoje eu tenho carro de luxo, né? Um patrimônio hoje avaliado em mais de 6 milhões. Deus me deu um marido fiel, um esposo fiel, um lar abençoado. Então hoje Deus me deu tudo e muito mais do que eu imaginava. Embora a gente tenha tido tantas conquistas, a nossa verdadeira riqueza é o espírito da fé que habita dentro de nós, porque é através dele que nós conquistamos, é através dele que nós estabelecemos e é por ele que nós temos todas as coisas. Então eu só tenho que agradecer ao espírito da fé que há dentro de mim, que foi ele que me levou a todas essas conquistas e a minha maior riqueza. O meu nome é Débora. Meu nome é Manuel. E mesmo como advogados, a nossa vida era um verdadeiro fracasso. Eu venho de uma infância muito sofrida, muito triste, porque na casa dos meus pais eu vivia assim, a minha infância e a minha adolescência, muitas brigas, eram muitos desentendimentos, né, até que houve a separação dos meus pais. Aos 17 anos eu engravidei. Me casei, né, tentando consertar aquela situação e tive o meu filho. Então era uma criança cuidando de outra criança. E tudo aquilo que eu via acontecer na vida dos meus pais começou a acontecer na minha vida. Então, depois de apenas 4 anos de casada, eu me separei. E assim, muito jovem e com um filho para criar, eu sentia muito medo. E esse medo era constante na minha vida. Pensando muito na minha vida e principalmente na criança que eu tinha que cuidar, eu resolvi retomar meus estudos. E fui fazer faculdade. E quando eu comecei a fazer o primeiro ano, eu encontrei o meu atual esposo. Eu encontrei o Manuel na faculdade. Só que surgiram muitas dificuldades, tanto mesmo formado, como bacharel em Direito, como advogado, coisa ou outra. Era muito difícil para a gente. Dívida para pagar, tinha conta de água, luz atrasada, cortava a luz, cortava a água, tinha que estar correndo atrás de emprestar dinheiro para poder pagar. Então isso aí devia para mercado, tinha que se desviar do mercado, comprar dinheiro em outro lugar, porque não podia comprar naquele mercado, porque ia passar vergonha. Sentia completamente fracassado, porque você pensa bem, tem uma família, tem uma mulher e uma criança para cuidar, para tratar. E não ter como alimentar eles, da alimentação, tratar deles, cuidar deles do jeito que eu queria, era difícil para a gente. Eu passava assim as noites praticamente em claro, eu não conseguia dormir. E começava a assistir televisão, mudando de canal, assim, de qualquer forma, até que um dia eu coloquei numa programação da Universal. E um testemunho me chamou a atenção, porque a pessoa falava praticamente aquilo que eu estava vivendo. E ela
dava a solução, ela falava como que ela era e como que ela ficou. E nós começamos aí a frequentar as reuniões e aprender a exercitar essa fé. E a mudança eu comecei a perceber, porque para quem já não dormia, eu deitava e dormia. E em uma dessas reuniões foi onde eu recebi o espírito da fé. E isso mudou tudo. Isso mudou, porque eu já não queria mais só aquela mudança. Eu não queria só poder dormir, poder ficar mais calma. Eu tinha visão de coisas maiores. Porque, afinal de contas, a gente era formado. A gente sofreu para estudar, né? A gente passou por muita coisa para estudar. Ele trabalhava bastante. Então, a gente não podia ficar naquele comodismo. E logo veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi ali a oportunidade de crescer. E foi aonde nós fizemos a loucura da fé. O povo achava que a gente era meio doido, né? Eram uns loucos de fazer aquela loucura, né? Só que o objetivo que a gente tinha era muito grande. E quando eu fiz essa loucura da fé, eu pude ver a face de Deus na minha vida. Porque foi onde começaram as mudanças. Eu vi isso na minha casa, eu vi isso na minha família. Eu vejo isso diariamente. Através da loucura da fé, tudo começou a mudar. E nós começamos assim, ter outra visão do nosso trabalho. O que era uma advocacia, só eu e ele, uma secretária, daí não, já começou a aumentar, a gente já começou a ter funcionários, né? Para quem sempre pagou aluguel, nós hoje temos a nossa casa muito boa para morar, tá? Temos cada filho tem uma casa de alto padrão em condomínio fechado. Hoje nós temos muito, o patrimônio nosso é patrimônio de milhões. Recentemente construímos o escritório, trocamos de carro todos os anos, né? Temos carros bons, novos, carros importados. O meu menino de 19 anos dirige uma BMW. Temos uma casa na represa para a gente passar final de ano, né? Temos uma lancha, temos, assim, tudo que a gente quer, agora a gente tem. Há um tempo atrás nós enfrentamos uma situação que o dinheiro não podia fazer nada, que era na saúde do nosso filho. Ele foi diagnosticado assim, com uma doença que mais de 90% dos casos levava a óbito. Por 3 vezes foi dado assim o diagnóstico de óbito mesmo, que ele não passaria daquela noite. Em um dos dias que ele estava internado na UTI, a médica mandou me chamar e me falou textualmente que não havia mais o que fazer. E eu não aceitei, e na hora eu falei para ela, olha doutora, a senhora pode falar o que a senhora quiser. Eu vou tirar o meu filho andando daqui. Nós fomos para o altar, mais uma vez. Eu tinha certeza que ele ia sair dali. E no outro dia, quando eu voltei para visitá-lo, quando eu entrei naquela UTI, eu encontrei a mesma médica. E ela falou, mãe, eu não sei quem é esse Deus que a senhora falou aqui ontem, mas eu só posso dizer uma coisa, o meu diploma não é nada, nada mesmo. E hoje, para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus, ele está vivo, forte, trabalha com a gente, é um advogado. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E que vive dentro de mim, que eu tenho essa certeza. Isso ninguém tira de mim, isso eu sei, que eu sirvo a um Deus grande e a um Deus vivo. Como pode um filho mendigar o pão, comer das migalhas que caem da mesa? Eu já decidi, vou acender dentro de mim o fogo da revolta, a chama da fé. A fé inteligente nos leva a entender, se o meu Pai é um Deus tão grande, como posso aceitar uma vida de derrota? Uma vida tão pequena, está tudo errado. Tem que haver uma mudança.
revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância, só alcança a abundância quem é fiel. Para realizar aquilo que eu mais quero, é preciso ter coragem e revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância, só alcança a abundância quem é fiel. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Valmir. Antes de eu receber o Espírito da Fé, o Espírito Santo, eu era fracassado. Eu sou de uma família de 10 filhos. Dos 10 filhos eu era o famoso ovelha negra da família. Minha mãe dizia que eu ia morrer embaixo de um caminhão, de um carro, por ser um homem difícil, né? Eu era um rapaz que, aonde eu chegava, acabava com tudo. Então, eu fazia tudo de ruim. Eu não tinha um casamento. Eu tinha uma esposa, aonde eu deixava em casa, sozinho, em casa não, que a gente morava no barraco. Eu deixava sozinha a minha esposa e ia para gandaia, para prostíbulo. Então eu deixava minha esposa sozinha na sexta-feira e chegava na segunda. Além de eu não ter nada, não ter dinheiro, não ter nada, então eu tinha uma esposa, mas tinha uma vida aí de solteiro, de gandaieiro. Então eu juntava os amigos e era eu e meus amigos. A minha esposa ficava de canto. Então eu chegava 3 dias depois, em casa 4 dias depois. Eu maltratava muito meu filho. Então, quando meu filho chorava, teve uma vez que eu não aguentava de ver o choro dele, da criança. Teve um dia que eu peguei ele, bebê, criança, e ele chorava tanto, porque eu maltratava, eu batia, e acabei pegando ele e colocando água gelada dentro do tanque. Então, eu não fazia só as coisas ruins na rua, também em casa, inclusive com meus filhos.
Eu não sei se porque eu não tinha nada para dar para ele, né? Meu filho chorava de fome, ele não tinha o que comer, nós não tínhamos nem onde morar, nem o que vestir. Eu era fracassado em todas as áreas da minha vida. Primeiro, eu era fracassado como filho, eu era rejeitado pelos meus pais. Depois, eu era rejeitado como profissional. Eu não aceitava aquilo dali, então eu era fracassado na minha casa do meu pai como filho. Era fracassado como profissional, porque eu não tinha uma profissão, eu não estudava. Eu fracassei como marido, quer dizer, casei, mas fui fracassado porque eu não tive condições de dar o melhor para minha esposa, para os meus filhos. Fui fracassado como pai quando os meus filhos nasceram. Então, eu era um fracassado em todas as áreas da minha vida, absolutamente em todas as áreas. Eu fui convidado para participar de um culto na Igreja Universal. E nesse dia, eu também lembro como se fosse hoje, o pastor apontou no meio do salão na igreja e falou que se tivesse alguém ali que era rejeitado pela sociedade, pela família, e eu levei aquilo para mim. Eu entendi que quando o pastor apontou o dedo, era para mim, que ali eu era rejeitado. E ele falou nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, que ainda que a minha família rejeitasse, mas que ali tinha alguém para me pegar no colo, e que esse alguém era Jesus. Foi quando eu acreditei no que o pastor falou, e até hoje nunca mais saí, nunca mais deixei de exercer essa fé. Foi onde começou a mudança na minha vida. Comecei a estudar, comecei a me profissionalizar, eu deixei de fazer aquilo que fazia de errado, por exemplo. Eu voltei na minha cidade para perdoar as pessoas que eu havia maltratado. Inclusive eu cheguei a ir no presídio onde os meus rivais estavam presos para visitar e pedir perdão para eles. Eu voltei na minha cidade, eu perdoei a minha mãe, perdoei meu pai. Então eu comecei a ter uma vida diferente. Foi onde eu comecei a ser um bom marido, eu comecei a ser um profissional, eu sou hoje um bom pai. Né? Hoje a gente tem uma vida diferente por conta dessa transformação. Hoje o meu filho, que era maltratado por mim no começo, hoje o meu filho é empresário, hoje o meu filho está se formando em engenharia, eu tenho uma filha que está se formando em fisioterapeuta, a minha esposa tem uma empresa, quer dizer, tudo isso veio a partir do momento que eu mudei. Tudo isso mudou quando eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé. Porque ele te dá controle, ele te dá domínio próprio. Eu consegui dominar a minha ansiedade. A minha ansiedade de usar drogas, eu parei. A ansiedade de eu beber, sair para os meus amigos, eu parei. Quer dizer, o Espírito Santo, ele trocou um espírito ruim com um espírito bom. Meu nome é Ginalva, tenho 37 anos. E antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste, depressiva, não acreditava em mim mesma, não acreditava que eu pudesse ter alguma coisa na vida, eu não tinha amigos, assim, me sentia muito constrangida devido a brigas dentro de casa. Meu pai brigava muito com a minha mãe, a condição financeira da gente, então isso me deixava muito triste e muitas das vezes eu pensava em suicídio, eu tinha muita revolta contra Deus. Quando eu tentava fazer alguma coisa em trabalhos, eu desanimava do trabalho. Até meu pai falava assim pra mim: você é doente, você não serve pra nada. Porque tudo que eu começava eu não conseguia terminar, eu não acreditava em mim. Eu vim para São Paulo em busca de mudar de vida, de trabalhar, de conquistar alguma coisa. Só que chegando aqui eu não me sentia apoiada pelo meu pai. Então eu fui em constantes buscas de conseguir trabalho, essas coisas, e fui derrotada, fracassada em tudo que eu fiz. E aquele ódio, aquela revolta que eu tinha dele, esse foi meu fundo de poço. Quando eu falei, eu vou voltar para o interior, vou desistir dos meus sonhos, ou eu vou lutar. Foi quando eu, assistindo televisão, eu vi a propaganda da igreja e eu me apeguei àquilo. Ali foi assim minha última aposta para poder conseguir alguma coisa na vida e mudar a mim mesmo. Quando eu cheguei na igreja, eu já notei de cara a diferença, porque para uma pessoa que não acreditava em si própria, que não conseguia terminar nada que começava, eu já peguei firme na igreja. Foi ouvindo falar do Espírito Santo que eu pensei: eu tenho que ter esse espírito, eu tenho que mudar, eu tenho que arrancar essas impurezas, essa sujeira que está dentro de mim, porque eu continuava com mágoa, com ódio, com muita coisa, apesar de estar vendo as oportunidades na minha frente pela fé. Mas eu precisava desse encontro com Deus, de ter o Espírito de Deus. Daí eu comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Eu fui observando em mim o que eu poderia fazer, jejuava, orava, buscava de madrugada, vinha nas reuniões com mais frequência. Comecei a sacrificar as minhas vontades, eu
percebi que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Ele nem tinha noção da revolta que eu tinha contra ele, então eu pedi perdão para ele. Quando um dia eu recebi o Espírito Santo, daquele dia por diante eu fui outra pessoa. Me tornei outra pessoa, uma pessoa alegre, cheia de vida, uma pessoa disposta. Eu me preparei tanto para aquele dia, que aquele grande dia chegou e eu recebi o Espírito Santo. Fui tomada de uma grande alegria que eu não conseguiria descrever o tamanho da minha alegria, da paz, da segurança que eu tinha de mim mesma, de que Deus estava ali comigo e que eu podia fazer qualquer coisa, porque Deus ele estava dentro de mim, uma pessoa pura, com o coração cheio de alegria, cheio de paz. Eu sei que eu fui purificada, limpa de tudo aquilo que não prestava, que estava dentro de mim, que me deixava triste. Hoje eu sou feliz porque eu me sinto limpa, eu estou em paz. Só quem tem o Espírito Santo sabe a grandeza de tê-lo dentro de si, o quanto é maravilhoso, o quanto ele é importante, o quanto ele nos auxilia. E hoje eu tenho certeza da minha salvação, dessa alegria, dessa paz que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo que me proporciona. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você tem consciência agora, você verificou, você constatou, conferiu nos testemunhos como Deus se manifesta gloriosamente na vida dessas pessoas que foram abençoadas. Por quê? Porque elas tiveram fé para tomarem posse daquilo que Deus prometeu. Mas por que Deus lhes deu a fé para tomarem posse? Porque elas, primeiro, elegeram o Senhor Jesus Cristo como primeiro em suas vidas. Priorizaram o Senhor, colocaram suas vidas no altar e disseram: Senhor, Tu és o meu Senhor, está aqui a minha vida. O Senhor me deu a vida, então eu devolvo essa vida para Ti. Faça de mim o que o Senhor quiser. Faça de mim a Tua vontade. Glorifica o Teu nome na minha vida. Então, Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, pelo Espírito Santo, realizou esses feitos na vida dela. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas
amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura.